Hoje vamos falar sobre um dos testes mais extremos para a nossa fé e para as nossas finanças. O momento em que Deus parece chamar-nos para o impossível. É a chamada para o ministério de tempo integral. Aquele sussurro no coração de um homem ou de uma mulher para largar a segurança de uma carreira e se dedicar inteiramente à obra do reino. Para quem ouve o chamado, é uma convicção, mas para o cônjuge, muitas vezes, é uma sentença de pânico. Largar o emprego? E como vamos viver? Como vamos pagar as contas? Esta não é uma batalha entre fé e falta de fé. É uma jornada que um casal precisa de fazer junto, saindo do medo paralisante para a confiança corajosa, alicerçados não em sentimentos, mas nas promessas de Deus. Agora, para você sentir o frio na barriga, o pânico real que a frase "Deus está a chamar-me para ser pastor" pode causar numa conversa de jantar, imagina a cena. Um casal da nossa igreja. Ele um engenheiro com um bom emprego, ela uma professora. Tinham uma vida confortável, organizada. Mas o coração do marido estava inquieto. A história deles é um mapa de como eles navegaram esta transição assustadora, agarrando-se a 4 promessas específicas de Deus que se tornaram a sua única e verdadeira fonte de segurança. O marido servia na igreja com paixão. Ensinava na escola dominical, liderava um pequeno grupo, e com o tempo, o chamado para o ministério pastoral tornou-se um grito na sua alma. Fique comigo, porque as 4 promessas que deram a este casal a coragem para obedecer são as mesmas promessas que podem sustentar a sua fé em qualquer transição ou desafio que você esteja enfrentando. Numa noite, ele abriu o coração à esposa. Amor, eu creio que Deus está me chamando para deixar a engenharia e me preparar para o pastorado em tempo integral. O mundo da esposa parou. Ela amava Deus, ela admirava a paixão do marido, mas a sua mente prática entrou em curto-circuito. Pastor? Mas pastores não ganham bem. E a nossa casa? E a faculdade dos nossos filhos? O chamado dele soou como uma sentença de pobreza para ela. O pânico dela transformou-se em resistência. Isso é loucura, ela dizia. Deus não nos chamaria para a miséria? E ele, por sua vez, se sentia incompreendido. Onde está a sua fé? Ele perguntava. O chamado de Deus estava se tornando a causa de uma guerra no casamento deles. Eles perceberam que não podiam avançar assim. Decidiram fazer uma pausa nas discussões e iniciar uma jornada de descobertas juntos. O objetivo era claro, descobrir o que a palavra de Deus promete aos que ele chama. E eles encontraram a promessa número 1, a promessa da prioridade. Eles mergulharam em Mateus 6, 31 a 33. Eles leram: Não vos inquieteis, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aquilo foi um bálsamo para o coração ansioso da esposa. E então a ordem: buscai primeiro o reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A revelação foi: a tarefa deles não era descobrir como substituir o salário. A tarefa deles era buscar o reino. A provisão era a tarefa de Deus. Isso mudou o foco do problema para a prioridade. Com o foco ajustado, eles precisavam de firmar a sua confiança e encontraram a promessa número 2, a promessa do provedor, em Filipenses 4:19. E o meu Deus há de suprir cada uma de vossas necessidades. Eles fizeram um exercício prático, listaram todas as suas despesas mensais, todas as suas necessidades. Ao lado da soma total, em vez de um número de salário, eles escreveram a referência, Filipenses 4:19. Eles estavam conscientemente a mudar a fonte da sua provisão, do empregador, do marido, para o Deus do universo. Mas a ansiedade não desaparece por magia. E para os dias de dúvida, eles se apegaram à promessa número 3, a promessa da paz, encontrada em Filipenses 4, 6, 7. Eles fizeram um pacto. Toda vez que um deles sentisse uma onda de pânico ou ansiedade, essa seria a senha para pararem tudo, darem as mãos e transformarem aquela ansiedade específica numa oração com ação de graças. Houve dias em que oraram 3, 4 vezes. Oravam sobre a conta de luz, sobre o pneu do carro, sobre o medo do futuro. E fiel à sua palavra, a paz de Deus, que não fazia sentido lógico, guardava os seus corações. Finalmente, para selar a sua decisão, eles encontraram a promessa número 4, a promessa da recompensa,
em Marcos 10, 29 e 30. Eles leram a promessa de Jesus de que ninguém que deixa casa ou campos por amor a Ele e ao Evangelho deixará de receber 100 vezes mais, nesta vida e na vindoura. Eles perceberam que não estavam a fazer um sacrifício, mas sim o melhor investimento das suas vidas. Estavam a trocar um tesouro terreno e incerto por uma recompensa celestial e garantida. Estavam a transferir os seus bens para a economia do céu. Fortalecidos por estas 4 promessas, o medo deu lugar a uma fé unificada e corajosa. Eles fizeram um plano de transição sábio, juntando uma reserva por mais alguns meses. E então, juntos, em paz e em acordo, ele entregou a sua carta de demissão. A jornada que se seguiu não foi fácil, mas foi cheia de milagres de provisão. E o maior milagre de todos foi a fé inabalável e a unidade que foram forjadas no coração deles. Essa lição sobre como a confiança em Deus supera o medo financeiro conecta-se com o que vimos no vídeo anterior, sobre o controle financeiro no casamento. Ambas as histórias nos ensinam que a nossa segurança não vem de controlar o dinheiro ou de ter um salário garantido, mas de confiar no caráter e nas promessas de Deus. O link para essa história está na descrição. E prepare-se, porque a nossa próxima conversa será sobre outra situação que gera guerra em casa. O título será "O bônus de R$ 5.000 vira uma guerra em casa, até que este método os uniu". Será uma história sobre como lidar com um dinheiro extra inesperado e um método prático para que o casal decida em unidade como usar essa bênção, em vez de lutar por ela. É uma lição muito útil. Inscreva-se para não perder. Se esta mensagem sobre o chamado de Deus e as suas promessas de provisão fortaleceu a sua fé, deixe o seu like. O seu gesto ajuda esta mensagem de encorajamento a chegar a outras pessoas que podem estar enfrentando uma decisão de fé semelhante. E use os comentários para partilhar. Qual destas 4 promessas falou mais alto ao seu coração hoje? E não se esqueça de me contar de que cidade você está a assistir. Vamos fortalecer a nossa fé juntos. Se você conhece alguém que está a sentir o chamado para o ministério ou para um grande passo de fé, partilhe este vídeo. Pode ser a dose de coragem e de verdade bíblica que essa pessoa precisa. Inscreva-se no canal porque a nossa missão é equipá-lo com a verdade da palavra de Deus, para que você possa viver uma vida de fé corajosa e confiança radical no nosso provedor. Te aguardo no próximo vídeo.